espaço de vocês. Quem eles vão acompanhar hoje? Manuela e Reimark. Não sei se os irmãos perceberam, algumas fotos que foram colocadas aí, não são de células, são dos núcleos que nós começamos nas escolas e nas faculdades essa semana para a glória de Deus, amém? Então estamos levando a palavra, pregando durante o intervalo da faculdade, da escola. Tem jovens e adolescentes que estão se levantando poderosamente nessa geração, amém? Para pregar a palavra do Senhor. Ore por isso, participe disso, se envolva com isso. Bênção de Deus para você, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos ministrar a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. E vamos preparar a terra do nosso coração para sermos alimentados em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome, nós agradecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. Como o Senhor é bom. Obrigado por esse tempo de oração que tivemos, pelas horas de oração durante a semana. Pai, nós somos gratos pelos núcleos nas escolas que estão começando, em universidades. Nós agradecemos, ó Pai, pelos testemunhos que houveram nesta noite. É só o começo, o Senhor tem muito mais. O Senhor tem infinitamente mais para nos dar. Nós assim cremos, ó Pai. Que a Tua palavra entre no nosso coração e nos abençoe. Que ela renove a nossa mente, Pai. Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Nós estamos orando e jejuando 21 dias. E tempo para nós de oração e jejum, como o nome diz, é um tempo para nós orarmos. Então nós oramos durante 21 dias. E oramos de verdade, amém? Mas nós também jejuamos. Então nós estamos jejuando até às 18 horas. Você come, vai dormir, só come no outro dia, depois das 18 horas. Alguns estão fazendo um período menor, porque é o que podem fazer nesse momento, amém? Importante que você esteja com a gente. Se você não participou antes, até hoje você não estava participando, última semana está aí, você pode entrar em nome de Jesus. Mas irmãos, o tempo de jejum é um tempo fundamental para a renovação da nossa mente, amém? Porque você sabe, o seu espírito está salvo, o seu espírito é do Senhor, o seu espírito está unido ao Espírito de Deus, mas a sua mente ainda precisa passar por uma renovação. Paulo diz isso em Romanos 12:2. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então a transformação na nossa vida, ela acontece através da renovação da nossa mente. Para que a mente precisa ser renovada? Para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você precisa entender que Deus tem para você uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus não quer você doente, Deus não quer você endividado, Deus não quer você quebrado, Deus não quer você oprimido, Deus não quer você mal, Deus não quer você em conflitos com a sua família, em conflitos no seu casamento, Deus não quer você desanimado. A vontade de Deus para você é que você viva uma vida boa, perfeita e agradável. Você pode dizer amém? Mas isso está condicionado, tem uma condição. Qual é a condição? Renovar a mente. Então a pessoa que não renova a mente, ela não experimenta a vontade boa, perfeita e agradável. Por isso que tem crentes que estão há anos e anos e anos e anos na igreja, mas a vidinha deles é sempre a mesma coisa. As mesmas crises, os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Por quê? Porque eles não trabalham para a renovação da mente. E como nós renovamos a nossa mente? É pela palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não é fazendo curso, não é fazendo faculdade,
não é fazendo curso com um coach, não é você fazendo curso de autoajuda. A única forma de renovar sua mente é pela palavra de Deus. É assim. Então, quando nós jejuamos durante 21 dias, nós expomos a nossa mente, pegamos um tema da palavra e trabalhamos. É live, é oração, lê na célula, lê no meio-dia, lê 7 da manhã, lê você na sua casa. Para que fazer isso? É uma obrigação? Não. É para que a sua mente seja renovada. Então nós estamos falando de um tema. Qual é o tema? Restituição financeira. Porque é um tema importante para nós, amém? Por que é importante para nós? Porque Deus, Ele tem um plano de prosperidade para a sua vida. Esse plano acontece desde a criação. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Deus colocou eles num lugar chamado Éden. O que significa Éden? Prazer, desfrute. No Éden não faltava absolutamente nada. Eles tinham tudo. Queriam ir na cachoeira, tinha cachoeira. Queriam mergulhar no rio, tinha rio. Queriam ir tomar banho de mar, tinha banho de mar. Mergulhavam no rio, diz a Bíblia que no final do rio tinha esmeralda, topázio, berilo. Você imagina isso? Eles iam lá, estou com vontade de comer abacaxi, tinha. Estou com vontade de comer manga, tinha. Estou com vontade de comer alface, tinha. Pegava no pé, pegava na hora. Não faltava absolutamente nada. Dava frio, Deus os aquecia. Dava calor, Deus mandava uma brisa para eles ficarem como se estivessem no ar-condicionado. A vida deles era uma vida boa. Por quê? Porque o plano de Deus é que você tenha uma vida próspera. Esse é o plano de Deus. E quando as coisas deram erradas, Deus foi estabelecendo planos e planos e planos, e dando estratégias para que o povo prosperasse. Porque o objetivo de Deus, está escrito na sua palavra, é que no meio do seu povo não haja nenhum pobre. Então você pode se converter e ser pobre, mas depois de convertido, o Senhor quer prosperar para que você saia da pobreza. A Bíblia não promete que você vai ser rico, nem eu, mas a Bíblia promete que nós não vamos ser pobres. Então nós vamos ter o suprimento para nós e para nossa casa. E a Bíblia diz que nós vamos ter além do que nós pedimos. Para quê? Além do que nós precisamos. Para quê? Para abençoar outros. Amém? Então há um plano de prosperidade. Agora esse plano, ele tem alguns degraus. Então você precisa dar passos, você precisa subir nessa escada. Nós vamos falar aqui, baseado no que lemos essa semana, 7 degraus da prosperidade. 7 escolhas que eu e você precisamos fazer, para que a gente possa desfrutar desse plano de prosperidade que Deus tem para nós. Em Cristo nós somos libertos, libertos da escravidão. Em Cristo nós somos libertos do império das trevas. Agora nós nos tornamos filhos de Deus. Agora nós somos cuidados pelo Senhor. Alguém aqui ao orar, orou, não sei se foi o Luciano, alguém orou assim, um texto de Salmos, que Davi disse: eu fui moço e agora fui velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Aleluia. Por quê? Porque Davi viveu a prosperidade de Deus na vida dele, e ele entendeu que o justo, não o justo pelo seu mérito, mas o justo em Cristo, o justo que tomou posse da justiça de Deus, ele não vai viver privado, ele não vai viver com falta, ele vai ter o suprimento de Deus, amém? Então eu quero falar de 7 degraus. Se você está com o livro, quiser acompanhando aí, fica à vontade, mas se não está, você vai entender da mesma maneira. Eu quero que você abra comigo em Deuteronômio 11, verso 10, eu vou falar aqui rapidamente de cada degrau. Primeiro degrau é escolhermos fazer parte da sociedade divina, amém? Então qual é o primeiro degrau? Escolher fazer parte da sociedade divina. Deuteronômio 11, 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. É Deus falando para o povo que ele tinha libertado do Egito. Eram escravos, agora eram livres. E Deus então disse: olha, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Então era o que eles faziam lá no Egito, escravo, trabalhavam no barro, trabalhavam ali sobre a opressão de Faraó. Versículo
número 11, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Que terra é essa? Canaã. Versículo 12, pode ir passando, eu vou lendo e você vai passando. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela, continuamente, desde o princípio até o fim. 12, já li o 12? Ok, até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho. Então veja o que Deus promete: eu vou dar o cereal, eu vou dar o vinho, eu vou colocar vocês numa terra de montes e vales, eu vou mandar chuva, amém, vou mandar azeite. Verso 15, darei erva no vosso campo aos vossos gados, e vos comereis e vos fartareis. Então, primeiramente, nós precisamos compreender que Deus, Ele tem essa terra próspera para mim e para você, amém? Mas essa prosperidade que Deus tinha para o povo, era necessário, irmãos, que eles pudessem entender e compreender que para que eles desfrutassem dessa prosperidade, Deus precisava ser o sócio deles, e o sócio majoritário, não sócio minoritário. Quando as pessoas têm sociedades, quando tem empresas, grandes corporações, multinacionais, às vezes tem acionistas, pessoas que detêm as ações daquela instituição, daquela empresa, daquele conglomerado. Há pessoas que são sócias daquilo, mas existem os sócios minoritários, que são aqueles que têm pequenas partes da empresa. Mas normalmente existe um sócio que detém a maior parte, que é pelo menos 50 mais 1%, então ele quem manda. Na nossa sociedade com Deus, Deus tem que ser o sócio principal. Ele deve mandar, Ele deve direcionar, Ele deve dizer o que nós devemos fazer. Agora, uma grande parte do povo de Deus não prospera, porque não quer que Deus seja sócio do seu negócio, ou ele quer que Deus seja o sócio minoritário. Então ele não ora, não pede direção de Deus, faz as coisas da sua cabeça, não entrega para Deus o que precisa entregar, não faz as coisas com excelência, não faz as coisas com fidelidade, de uma forma justa. E aí quando os problemas surgem, ele ora e fala: Deus, você tem que resolver isso aqui, me abençoa, porque a coisa está difícil. Às vezes Deus, é claro, porque tem um plano de prosperidade, Ele vai intervir, vai resolver. Outras vezes já é tarde demais, não para Deus, mas por aquilo que você fez. Então é melhor que desde o começo você assuma: Deus é o sócio na minha casa, do meu casamento é Deus quem manda, minha casa Deus quem manda, meu trabalho Deus que manda, minha empresa Deus que manda, o negócio que eu faço Deus que manda, meu dinheiro Deus que manda. Eu quero que Deus seja o sócio majoritário da minha vida. Glória a Deus. Quantos querem isso? Então eu vou pedir para você ficar em pé, porque nós vamos fazer uma declaração. Hoje vai ser meio dinâmico, vai ser ginástica também. Então você que não faz ginástica, não treina, você vai falar: domingo eu treinei. Porque você orou 18 minutos aí em pé, é bastante tempo, irmão. Porque tem irmão que faz mais de 20 anos que não faz uma caminhada até a padaria, que até de carro ele vai na padaria, e hoje você vai treinar, vai ficar em pé, vai sair mais magrinho daqui. Diz amém, irmão. Eu falo coisa boa, você não diz amém, eu não te entendo não. Consigo entender você, fala coisa boa, você tem que falar pelo menos amém, ajuda o pregador. Primeira confissão, primeiro degrau, sobe o primeiro degrau aí, irmão. Ó, tem irmão que entendeu, subiu. Eu declaro que abandono a mentalidade de escassez do Egito e abraço a visão de abundância de Canaã, e aceito a parceria com Deus, reconhecendo como sócio majoritário da minha vida. Glória a Deus, pode sentar. Amém? Então Deus é o sócio maior da sua empresa, do seu empreendimento, da sua vida. Amém?
Segundo degrau, escolha ficar na sua herança, sem jamais retroceder. Então cada degrau é uma escolha. Qual é a segunda escolha? Eu vou ficar na minha herança e não vou retroceder. Josué 14, 1 a 5. Josué 14, 1 a 5, vamos lá. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã. Então lembre-se que no Egito eles eram escravos, eles não tinham nada, eles trabalhavam para os outros. Agora Deus deu para eles uma terra. Canaã é uma terra próspera, é uma terra abençoada. Significa que Deus tem prosperidade para você, amém? Agora Deus está dizendo que vai dar para eles terra. O que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, diga herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, porquanto as 2 tribos e meia já dera a Moisés herança, que eram 12 tribos, além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Verso 4, os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Verso 5, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. De quem era a terra? De quem era a terra? De Deus. Você precisa entender isso, a terra é do Senhor. Deus diz, minha é a terra, meus são os céus, tudo é de Deus. Então a terra que Deus estava dando a eles era dele, era do Senhor. Eles precisavam entender isso. Porque quando você entende que o que você tem é de Deus, você elimina o sentimento de posse. Porque as pessoas brigam por dinheiro? Porque elas têm o sentimento de posse. Esse carro é meu, essa casa é minha, esse dinheiro é meu. Não pego o que está aqui na geladeira porque é meu. Não abro o armário e usa porque é meu. Porque ela acha que é dela. Se você entender que tudo é de Deus, você vai ser uma pessoa mais livre, você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai ser uma pessoa mais generosa, mais tranquila. Amém? Eles precisavam entender isso. Aí o que Deus falou? Eu vou dar para vocês a terra como herança. Então uma vez que você aceita fazer uma sociedade com Deus, agora Deus ele dá para você uma terra. E essa terra ela representa os dons que Deus tem para você. Porque a sua herança hoje não é uma terra, pode até ser, mas a sua herança hoje são os dons, as habilidades, as capacidades que Deus te dá para tornar você próspero. Então você precisa entender quais são os dons que eu tenho. Qual é o dom que eu tenho? Que Deus me deu capacidade, que Deus me deu habilidade. Eu trabalho bem atendendo o público, eu trabalho bem lidando com as pessoas. Teu dom está nisso, e é nisso que você vai ganhar o seu dinheiro. Eu cozinho muito bem, eu faço bolo que é uma maravilha, eu faço comida que é uma maravilha. A sua herança, a sua prosperidade está nisso. Eu cuido bem de pessoas, as pessoas dizem que eu sou muito atencioso, muito atenciosa, cuido bem de pessoas. Provavelmente é o seu dom, a sua herança está nisso, a sua prosperidade está nisso, amém? Então Deus deu para você uma herança, você precisa tomar posse dessa herança, usar essa herança, porque é através dessa herança que você vai prosperar, amém, irmãos? Glória a Deus, é o dom que você tem. Agora, toda vez que você entender que tem um dom, e que esse dom vai possibilitar a sua prosperidade, e você entende, olha, com esse dom eu vou prosperar, com esse dom eu vou ganhar dinheiro, antes de você começar qualquer coisa, você vai pedir o aval de Deus, porque Deus é o seu sócio majoritário. Então, pastor, durante o jejum eu tive uma ideia, eu vou vender isso, eu vou fazer aquilo, eu vou abrir um negócio, eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com aquilo. Então não comece nada sem ter uma direção de Deus. Tem um aval de Deus, tem uma autorização de Deus. Por quê? Porque tudo pertence ao Senhor, amém? O seu dom é a sua herança que vai lhe dar
prosperidade. Não importa qual o seu dom, jamais despreze o seu dom, porque é do seu dom que vem a sua provisão, que vem o seu suprimento. Amém? Agora, quando o povo estava lá na terra, eles iam cultivar a terra, eles iam plantar na terra, e se eles tivessem uma boa conexão com Deus, Deus ia abençoar a terra, e Deus ia dar a eles uma colheita. Deus disse: olha, se por algum motivo vocês, usando a terra, usando portanto o seu dom, se por algum motivo você, usando a capacidade que eu dei, as coisas não derem certo, ainda assim eu vou lhe ajudar para você prosperar. Então a pessoa trabalhava na terra, o dom que ela recebeu, a herança que ela recebeu. Mas se por algum motivo ela se atrapalhasse na vida, e ela se endividasse, a Bíblia vai dizer que Deus estabeleceu um ano a cada 7 anos, que era chamado de ano da remissão. O que era o ano da remissão? A pessoa que devia a alguém, e não conseguindo pagar, não é que ela não queria, ela não conseguindo pagar em 7 anos, ela era perdoada da sua dívida. Por quê? Porque Deus tem um plano de prosperidade. Uma pessoa endividada a vida toda, ela não prospera. Então a cada 7 anos, o povo hebreu, o povo judeu, sabia, todos os endividados vão ter a sua dívida perdoada, e a pessoa então voltava à sua terra, para ter mais uma chance de trabalhar na sua terra. Ela provavelmente aprendeu, ou deveria ter aprendido as lições que foram lhe dadas, e então ela voltaria a trabalhar na sua terra, perdoada da sua dívida, e mais uma oportunidade para prosperidade. Amém? Então é importante que você use o que Deus tem te dado. Eu creio que esses dias são dias que Deus vai te dar ideias, que Deus vai te dar inspirações, que Deus vai te dar habilidades, que Deus vai mostrar para você quais são as suas capacidades, para que você prospere ainda mais em nome de Jesus. Vamos subir esse degrau? Fica de pé aí. Vamos lá, confissão. Levanta a mão e diga: eu declaro que minha prosperidade está na herança e no dom que Deus me deu. Mesmo que eu fale, eu não desisto, pois o meu Deus é o Deus do recomeço e da remissão. Eu não vou retroceder. Oh, aleluia! Pode sentar. Irmão, se ficar difícil levantar e sentar, você não precisa, tá bom? Fique em paz, você é livre. Terceiro degrau: escolha não colocar limites na prosperidade que Deus te deu. Êxodo 21, 1. Amém? Enquanto vai aparecer ali, eu vou explicar para você o que é esse degrau. Então o povo estava lá na terra, e eles, na terra, eles, no Egito, eles eram escravos, e Deus os libertou da escravidão. Amém? Em Canaã, ninguém entrou escravo, ninguém. Todos os hebreus, todos os judeus, na noite da Páscoa, foram livres, e eles entraram na terra. Deus deu a terra, Canaã, vai cultivar, vai ter chuva, tem monte, tem vale, quer dizer, tem terra à vontade para você prosperar, criar animal, vai ter cereal, vai ter azeite, vai ter trigo. Nós já lemos isso, é a prosperidade de Deus. Mas lembre-se que às vezes a pessoa trocava os pés pelas mãos, acabei de falar. Ela se endividava, e não tendo como pagar a sua dívida, algumas pessoas se tornavam escravas de um compatriota. Mas além do ano da remissão, havia o ano do jubileu. No jubileu, todas as pessoas que haviam entregues as suas terras para pagar dívidas, elas tinham a sua dívida perdoada e tinham as suas terras de volta. Mas a cada 7 anos, ou a cada 49 anos, aquelas pessoas que se tornaram escravas, elas tinham a possibilidade de sair livres, para recomeçar a sua vida. Por quê? Porque Deus quer a sua prosperidade.
Você está renovando a sua mente, entendendo que Deus criando tudo para que você prospere. Então veja o que diz aqui em Êxodo 21:1. São esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, é Deus falando para quem comprou um escravo por causa da dívida dele, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, ou seja, livre de graça. Se entrou solteiro, solteiro sairá, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Então tinha umas regras aí. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, versículo 6, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então havia alguns casos de pessoas que, sendo escravas, elas diziam: tá bom trabalhar aqui com o meu senhor, eu tenho comida, tenho cama, tenho bebida, tenho roupa, então para mim aqui tá bom, eu não quero ser livre, eu não quero ter a minha própria terra, eu não quero produzir o meu próprio trabalho, eu quero continuar escravo a vida toda. Então o senhor dele dizia: você tem certeza disso? Porque depois não tinha mais como voltar atrás. Então levava ele aos juízes e fazia um furo na orelha, um buraco na orelha. A partir dali ele era chamado de um servo da orelha furada, sendo que ele nunca mais poderia ser livre. Esta pessoa, ela de certa maneira, ela limitava a prosperidade que Deus tinha para ele. Amém, irmãos? Limitava a prosperidade. A partir daquele momento, essa pessoa não poderia empreender, essa pessoa não poderia cultivar sua própria terra, ela não podia ter animais para dar cria, ela não podia emprestar dinheiro para outra pessoa, porque ela não tinha mais nada. Agora ela era completamente escrava. Então tem pessoas que têm essa mentalidade de escravidão, e elas pensam: não, lá no mundo eu era escravo, Jesus me salvou, mas eu quero continuar sendo escravo. E o que nós estamos falando é que é importante você não colocar limites na prosperidade que Deus tem para você. Por quê? Porque Deus tem muitas formas e muitas maneiras de prosperar você. Então às vezes você está lá numa empresa e você pensa: ah, não, eu vou ficar aqui até me aposentar. Só que o salário é baixo, você vive com restrições, vive com dificuldades financeiras. Você precisa orar sobre isso, falar: Senhor, eu preciso ganhar mais. Ou me dá uma promoção aqui, ou abre uma porta para mim em outro lugar, ou então me dá um dom para que eu possa empreender e ganhar dinheiro e romper com esse limite na minha vida. O que é importante nós entendemos nesse degrau é compreender, irmãos, que Deus não quer que você seja escravo para a vida toda, amém? Deus não quer que você viva a vida toda limitada financeiramente. Então às vezes há anos e anos e anos que você está no lugar e você está vendo: eu não consigo prosperar aqui. Ore por isso, porque Deus tem um plano de abundância para você. Deus tem recursos ilimitados. Nós pensamos muitas vezes que a prosperidade vem do salário, a prosperidade vem do chefe, vem do governo, vem do patrão, mas a sua provisão, a sua fonte é o Senhor, a sua fonte é Deus. Então Deus tem muitos recursos, Ele usa quem Ele quiser, como Ele quiser, amém? Então não limite o que Deus tem para você. Às vezes nós colocamos uma tampa e permitimos que outros coloquem. Às vezes nós colocamos e permitimos que outros coloquem. Então pode ser que eu ou você, nós tenhamos uma palavra de Deus. Pode ser que você tenha uma palavra, Deus falou com você há anos, porque você ia empreender, que você ia começar um negócio, que você ia prosperar. Quem sabe não é o tempo de você começar isso? Às vezes falta ousadia, às vezes falta coragem. Pode ser que nesses dias Deus esteja falando com você, amém? Mas nunca fique limitado, nunca se contente. É importante você estar alegre com o que você tem, mas você compreender que Deus, Ele tem mais para você. E nós vamos entender porque Deus tem mais, amém? Quem quer subir esse degrau? Não limitar a sua prosperidade. Então vamos declarar isso agora. Deus é bom, irmão, vai desatrofiando, vai circulando aí o sangue.
Eu declaro que recuso a segurança que me limita. Eu não vou furar a orelha e me contentar com a escravidão confortável. Eu escolho a liberdade em Cristo para prosperar sem limites em parceria com Ele. Glória a Deus. Sentar. Você sabe que o ser humano, ele se adapta a tudo, né? As pessoas se adaptam à escravidão. 430 anos escravos, estavam adaptados àquilo. Então às vezes tem pessoas que se adaptam. Você está trabalhando num lugar ruim, insalubre, complicado, e você está ali e você colocou uma tampa. Às vezes você vai ter que dar um passo de fé. Amém? Começar a enviar currículo, começar a procurar outro lugar. Amém? Fazer alguma coisa. Entender, não é isso que Deus tem para mim. Deus quer que eu prospere. Amém? Quarto degrau. Escolha o adubo certo para a semente. Gênesis 26, versículo número 1. Vamos lá. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o anjo e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Verso 3: habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Deus falando com Isaque: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Verso 4: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Então Deus deu uma palavra para Isaque. Veja que mesmo estando em Canaã, que onde Isaque estava, houve problemas. Porque às vezes você está fazendo a vontade de Deus, mas as circunstâncias aparecem contrárias. Em Canaã havia gigantes, em Canaã havia cidades fortificadas. E Isaque estava lá na terra prometida, mas veio um tempo de fome, e ele lembrou do pai dele. Porque quando Abraão viveu um tempo de fome, Abraão ele foi para o Egito, e Isaque pensou: o que meu pai fez eu vou fazer. Ele foi para o Egito num tempo de fome, eu vou fazer a mesma coisa. Mas Deus apareceu a Isaque, preste atenção, e Deus disse para Isaque: olha Isaque, fica na terra que eu te der, porque nessa terra eu vou te abençoar, nessa terra eu vou te prosperar. Isaque creu nisso. Verso 12, olha só, 12. Semeou Isaque, então ele ficou lá, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Então imagine que um ano você colhe uma colheita. Em um ano, em um intervalo de um ano, uma colheita. Isaque colheu 100 colheitas. Significa que ele colheu por 100 anos. Você já tinha prestado atenção nisso? 100 anos, significa que ele ficou próspero, o filho, o neto e assim por diante. A colheita de um ano foi uma colheita de 100 anos. Mas por quê? Porque Isaque ficou na posição e ele creu, ele teve fé que ali Deus o abençoaria. Apesar das circunstâncias, apesar de ser um tempo de fome. Versículo 13: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Verso 14: possui ovelhas e bois e grande número de servos. Agora vem, porque quando você prospera, vem um pacote junto. A Bíblia diz que os filisteus começaram a ter o quê? Inveja de Isaque. Então não dá tempo de a gente falar sobre isso hoje, mas é importante você entender que quando você prospera, há perseguição, né? Há muitas vezes pessoas que vão lhe criticar, ou vão dizer: esse cara aí prosperou porque ele está roubando. Essa pessoa aí deve estar envolvida com alguma coisa ilícita. Essa pessoa isso, aquilo. Normalmente as pessoas carnais pensam assim. Então Isaque prosperou muito e passou a ter, as pessoas passaram a ter inveja dele. Mas ele manteve a sua fé, e ele cultivou aquela terra, e o trabalho que foi oriundo da fé de Isaque o prosperou.
Então, um adubo para a sua terra, um adubo para a sua promessa é você colocar fé. Fé é você crer, aonde eu estou vou prosperar, onde eu colocar as minhas mãos vou prosperar, eu vou fazer isso, vai dar certo, Deus vai me abençoar, eu não vivo por circunstâncias, eu vivo pelo que está escrito, andar pela fé. Você pode dizer amém? Vamos declarar aqui, quarto degrau. Aleluia. Eu declaro que mesmo em meio à crise, minha fé é o adubo que ativa a promessa de Deus. Eu semeio pela fé na sua palavra e não pelo que meus olhos veem, e me preparo para uma colheita sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus. Quinto degrau, está acabando, irmãos, rapidamente. Quinto degrau. Vamos lá, escolha a generosidade como estilo de vida. 2 Coríntios 9:6, amém? Veja que cada degrau é uma escolha, eu decido, eu escolho. E agora é você escolher ser uma pessoa generosa. Então a generosidade é um pilar do plano de prosperidade de Deus para a sua vida. Para você prosperar, é importante que você entenda, há uma escada, há 7 degraus, e um desses degraus é eu ser uma pessoa próspera, mas sim ser uma pessoa também generosa, amém? Então o que diz lá em 2 Coríntios 9:6? E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Você sabe que esse texto não é sobre agricultura, é sobre ofertas, é sobre a nossa generosidade. Verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Verso 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Verso 11, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Deixa esse versículo aí. Por que eu preciso subir o degrau da generosidade? Porque o meu Deus é generoso. E quando eu me converto, escute isso, porque vai ajudar você a entender esse degrau e facilita para o próximo, que assim a gente ganha tempo. Quando você se converte, Deus começa uma obra na sua vida. Muitos crentes não sabem isso. Você já deve ter ouvido aqui várias vezes, e eu vou repetir. Qual é a obra que Deus começa na sua vida? Tornar você semelhante a Cristo. Por quê? Porque nós temos uma eternidade. A vida não termina aqui, amém? A vida é uma vida eterna. As escolhas que eu faço aqui me encaminham para a eternidade. Então esses 7 degraus são escolhas para aqui, para agora, mas também para a eternidade. E na eternidade vai ter um casamento, amém? Qual é o casamento? É o casamento da noiva, que é a igreja, com Cristo. Esse é o casamento da noiva com Cristo. Só que Cristo, ele vem para casar com a noiva, e ele precisa encontrar uma noiva que é idônea, que é semelhante a ele. Um exemplo disso é Adão. Adão olhou para o jardim e ele procurou uma esposa. Tinha lá cabra, tinha pata, tinha... falei animais, elefoa, égua, cachorra, gata, sei lá, tinha tudo quanto é animal. Ele olhou e ele tentou combinar e não combinava. Então Deus disse: eu vou fazer para você uma companheira que lhe seja idônea, igual a você. Então Deus tirou da costela de Adão a mulher Eva, amém? Então no casamento de Cristo com a igreja, nós, igreja, precisamos ser idôneos, ou seja, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Então meu Deus é generoso, eu vou casar com Ele. Eu, avarento, vou casar com o Senhor que é generoso? Não.
eu muquirana, mão fechada, não caso com o Senhor. Por quê? Porque não é idôneo a Ele. Então a generosidade não é uma questão de dar dinheiro para a igreja. A generosidade não é uma questão de você dar dinheiro para suprir a obra. Também precisa, mas a generosidade tem um propósito para a eternidade. Porque todas as vezes que você é generoso, você está sendo parecido com o Senhor. Amém? Você está parecendo com o Senhor, porque o Senhor é generoso. Mas quando você é generoso, acontece algo poderoso. Escute, primeiro, você se torna semelhante ao Senhor. Mas em segundo, a pessoa que recebe a sua generosidade, a Bíblia diz que ela vai dar graças a Deus, ela vai tributar graças a Deus. Então se você abençoa alguém, se você dá algo a alguém, essa pessoa, ela vai dizer: glória a Deus, obrigado Senhor, eu estava orando por isso, eu precisava disso. Então a Bíblia diz que a nossa generosidade, ela tributa glória a Deus. Amém? Então Deus te faz próspero para que você possa abençoar a igreja, a obra de Deus, pessoas, a sua família. Amém? Para que você esteja numa igreja e fale: o que precisa? Eu vou ser generoso, eu vou ajudar, eu vou contribuir a uma reforma, a uma manutenção, os pagamentos mensais, eu vou dar meu dízimo, vou dar minha oferta, porque eu quero ser generoso para abençoar a obra de Deus. Mas você atende às vezes apelo: tem alguém que quer ir no encontro com Deus, tem como pagar, tem alguém que está sem alimento, precisa de alimento, cesta básica. Você se dispõe a ser generoso. Quando você faz isso, você se torna semelhante ao Senhor. Glória a Deus. Quantos querem subir o degrau da generosidade? Então fique em pé aí, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Diga: eu declaro que fui abençoado para abençoar. Minha prosperidade não é um lago que acumula, mas um rio que flui para os outros. Eu escolho a generosidade como estilo de vida, refletindo o coração do meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Sente aí, sexto degrau. Sexto degrau, escolha ser fiel. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Não há necessidade de explicar, a mesma coisa. Deus é fiel. Deus não pode mudar. A Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Por quê? Porque é a essência dele. Ele é, não muda, ele é, Deus é fiel. Então não há nada que mude. É importante ser fiel? Pergunta para o seu marido aí do seu lado e para a sua esposa se é importante ser fiel. É importante, né? Mas tem gente que não é fiel com Deus, quer a fidelidade da esposa, mas ele é infiel com Deus. Fale misericórdia. É complicado. Porque assim, eu quero que minha esposa seja fiel comigo, mas não quero ser fiel com Deus. Eu quero que meu marido seja fiel comigo, mas eu não quero ser fiel com Deus. Eu quero que os meus funcionários sejam fiéis comigo, não me roubem. Mas o seu sócio majoritário, você não é fiel a ele. Faz sentido isso? Faz. Não faz, eu não consigo entender. Isso soa até como uma hipocrisia. Porque eu quero que os outros sejam o que eu não sou, o que eu não faço. Eu quero que os outros façam o que eu não faço. Então reflita sobre isso, porque você está renovando a sua mente. Amém? Então olha o que diz lá em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Verso 11: se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então você sabe que as riquezas desse mundo, elas são riquezas injustas. Por quê? Porque o dinheiro passa por muitos lugares. Muito dinheiro que chega para nós, a gente não sabe se é um dinheiro de corrupção, se é um dinheiro que passou por um prostíbulo, se é um dinheiro que passou por drogas. A gente não sabe de onde veio. Alguém pagou, você não sabe. Mas o que a Bíblia vai dizer? Que todas as vezes que você é fiel a Deus e consagra uma parte do seu dinheiro de origem injusta,
toda aquela totalidade se torna santa, se torna consagrada ao Senhor. Esse é um dos poderes do dízimo. O dízimo, quando você separa 10%, os 90% ficam consagrados ao Senhor. É o que a Bíblia diz. Se você entregar uma parte da massa, toda a massa na sua totalidade, ela se torna santa. Amém? Agora veja o que a Bíblia está dizendo: se eu não consigo ser fiel nas riquezas dessa terra, quem me dará riqueza eterna? Então significa que existe uma riqueza eterna. Existe uma riqueza nesse mundo, mas existe uma riqueza no céu. Que riqueza é essa, pastor? Não sei. Não sei se é dinheiro, não sei se é ouro, não sei se é euro, se é real. Eu não sei o que é. Mas eu sei que a Bíblia fala de uma riqueza eterna. E que o teste, escute, para mim receber a riqueza eterna, é eu ser fiel na riqueza do mundo. Amém? Se eu for fiel na riqueza aqui, eu vou receber a riqueza lá. Se eu for infiel na riqueza aqui, eu não vou receber a riqueza lá. Veja o versículo 12: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você que conhece o texto, você sabe que está falando da prestação de contas. Esse texto fala do fim. E o que esse texto quer dizer? Que se eu for fiel hoje, porque Deus é fiel e eu quero ser semelhante a Ele, porque eu vou casar com Ele, então essa fidelidade a Deus me colocará numa fidelidade maior. Glória a Deus. Vamos ser fiéis? Vamos declarar? Ainda consegue? O joelho está dando aí, irmão? Vai ser curado, já está curado, tá vendo, irmão? Depois de 7 degraus, você vai sair correndo daqui. Vamos lá, está acabando. Eu declaro que sou fiel no pouco que Deus me confia. Minha fidelidade nas finanças terrenas é o meu treinamento para administrar as verdadeiras riquezas da eternidade. Eu passo no teste da fidelidade. Glória a Deus, pode sentar. Equipe de louvor, pode subir devagarzinho. Isso, olha só, último degrau. Você que leu hoje, último degrau. Escolha viver uma alegria constante. Escolha viver uma alegria perene. Aleluia. Deuteronômio 16, 16. Irmãos, alegria faz parte do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então quando você está em paz, escute, quando você está em paz com Deus, como eu tenho paz com Deus? Quando você sabe que os seus pecados já foram perdoados, passado, presente e futuro. Quando você sabe que não há mais nenhuma condenação sobre você. Você está em paz quando você vive sem ter medo de perder a sua salvação. Porque a pior coisa é uma pessoa viver azucrinada. Não sei se você conhece essa palavra, os antigos que falavam, né? Mas viver perturbada por achar que a qualquer momento você vai perder a salvação. Isso é uma coisa absurda. Ignore isso. Agora, entenda que quando você tem paz, sabe que foi perdoado, seu nome está escrito no livro da vida, você é salvo. O reino de Deus é paz, você está em paz. O reino de Deus é justiça. Então você sabe que você está diante de Deus. O que é justiça? Você não deve nada para Deus. Tudo foi pago na cruz. Quando Jesus na cruz disse: está pago, está consumado. Pagou, não deve nada. Então você entende isso, justiça de Deus. Não é a justiça própria, não é o quanto você é bonzinho, não é o quanto você ora 10 horas por semana e você está lá orando e anotando. Não é isso que te faz justo. O que te faz justo é a justiça de Cristo. Se você tem paz
com Deus. Entende isso? Se você entende a sua justiça, o resultado disso tudo é alegria. O reino de Deus é paz, justiça aí. Qual é o resultado? Qual é o resultado? Alegria. E a alegria é fundamental no reino de Deus. Se você não tem alegria para vir no culto, o culto fica um peso para você. Se você não tem alegria para ir para a célula, fica difícil. Se você não tem alegria para orar, fica um fardo. Eu tenho que orar 15 minutos, você fica até bravo. Porque tem gente que fica até bravo. Não, a igreja está exigindo, pelo amor de Deus, irmãos, ninguém está exigindo você a nada. Que as coisas de Deus precisam ser feitas espontaneamente, com alegria. A Bíblia diz que nem a oferta que você traz aqui pode ser dada sem alegria. Porque Deus ama só quem dá com alegria. Então a alegria é fundamental. Hoje de manhã eu estava lá no meu discipulado com os líderes de célula, conversando e dizendo para eles, tudo que nós, e eu digo para eles o tempo todo isso, tudo que nós fazemos para o reino de Deus, precisa ser feito com alegria. Eu vou cantar com alegria, eu vou tocar com alegria, eu vou ficar na porta com alegria, eu vou cuidar das crianças com alegria, eu vou ficar em pé aqui 2 horas com alegria, eu vou pregar com alegria, todo domingo que eu venho para cá, não importa os problemas, eu saio da minha casa e digo, eu vou para a casa de Deus com alegria, eu vou pregar com alegria, eu vou me consagrar, me entregar ao Senhor e farei isso com alegria. Quando a alegria perde, você tem que orar, porque o normal é você estar alegre. O normal, você não entendeu, o normal é você estar alegre. Por quê? Porque Deus te amou, te libertou, te tirou das trevas, te transportou das trevas para a luz, te abençoou, te curou, escreveu o teu nome no livro da vida. Você vai casar com Jesus, Deus tem um plano de prosperidade para você. Deus abençoou, você tem que ficar alegre, irmão. Ninguém queria você, a igreja abraça você. Você não ia casar com ninguém, você converteu, uma mulher apaixonou por você. Você tem que ficar alegre. Porque tem uns irmãos feios aqui, casa com mulher bonita, eu falo, tem que ficar alegre, mas ele não é alegre. Fala, esse irmão não é alegre, olha a mulher que ele casou, mas ele não anda alegre. Então você tem que se alegrar por aquilo que Deus fez na sua vida, por aquilo que Deus te deu. Se alegra, irmão. Abre um sorriso aí. Olha para a pessoa que está ao seu lado, abre um sorriso, se alegra na presença de Deus, se alegra com a tua mulher, se alegra com os teus filhos, se alegra com a tua igreja, se alegra, não viva oprimido, mas pastor, está difícil, se alegra porque vai melhorar, Deus tem um plano, Ele está trabalhando na sua vida, vai melhorar. Agora você precisa escolher ser alegre, porque você pode escolher ser mal-humorado. Ah, porque está calor, porque está frio. Ah, porque tem que ir, porque tem que acordar, porque tem que orar. Não, porque tem que ir no culto. Você pode escolher uma escolha. Tem gente que escolhe ser chato. Tem gente que escolhe ser mal-humorado. Tem gente que escolhe reclamar de tudo. Mas tem gente que, cheia do Espírito, decide: a alegria do Senhor é a minha força, eu vou viver debaixo dessa alegria. Quem quer subir esse degrau? Então, irmão, levanta aí, dá um pulo, porque esse degrau tem que pular. Deixa eu ver, isso, irmão, pula aí, irmão, isso, aleluia. Até eu vou pular aqui, ó. Coluna não está ajudando hoje, mas eu estou pular. Aleluia. Vamos terminar a última declaração e nós vamos louvar o Senhor, amém? Deixa eu achar aqui, irmão, que eu até perdi minha declaração aqui. Aleluia, levanta a mão, você vai falar bem forte, que é o último degrau. Eu declaro que a alegria do Senhor é a minha força e a atmosfera do meu sucesso. Eu escolho celebrar a liberdade, a provisão, a proteção de Deus todos os dias, subindo o último degrau da prosperidade. Louve ao Senhor, se alegre, suba esse degrau.